Você sabia que a maioria dos problemas na articulação não precisa de cirurgia? Porém, quando é necessário, a gente tem várias opções e uma delas é a cirurgia por vídeo, que a gente usa microinstrumentos para operar uma articulação temporomandibular que possa estar com algum problema. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso, então me acompanhe depois da vinheta. A articulação temporomandibular, que é essa articulação à frente do ouvido, quando ela está machucada, ela pode sofrer vários processos degenerativos, seja ele, o paciente pode ter uma osteoartrite, que é uma absorção da cabeça da mandíbula, pode ter um deslocamento de disco, que vai favorecer uma dor articular, pode ter também uma inflamação localizada dentro dessa articulação. Então, assim, são vários problemas que podem surgir. Então, acompanhe aqui na tela do meu computador algumas alterações e como a artroscopia de ATM pode ajudar. Primeiramente falando, a gente tem que saber que a artroscopia de ATM é feita com a câmera, tá? Essa é uma câmera que é inserida dentro da articulação e através de um monitor eu consigo ver dentro dessa articulação qual que é o problema. É o mesmo que eu realizo na laparoscopia, na cirurgia de barriga, que é feita por vídeo. Tá? Agora, na artroscopia de ATM é justamente isso aqui que vocês estão vendo no vídeo. A gente consegue ver dentro da articulação, eu consigo cauterizar as regiões inflamadas, ver as alterações, tem que fazer alguma biópsia. Tudo isso aqui que vocês estão vendo vermelho, a gente chama de sinovite, que é uma inflamação da membrana sinovial. E essa sinovite, quanto mais inflamada está essa articulação, mais dor o paciente sente. Então eu tenho que cauterizar. Muitas vezes só utilizando placas, medicação, fisioterapia não é o suficiente. Então eu tenho que fazer algum procedimento dentro dessa articulação para poder melhorar. E por que a artroscopia de ATM ela é tão efetiva? Ela é muito efetiva porque além de eu conseguir entrar nessa articulação para ver melhor qual que é o problema que tem dentro dela, eu consigo entrar com o segundo portal, que a gente chama de triangulação. Eu triangulo para entrar com o segundo portal e depois eu consigo fazer uma capsulotomia, que é liberar esse disco articular que pode estar preso, estar deslocado à frente. Eu preciso soltar ele. Soltando o disco, eu consigo fazer uma divulsão, igual aqui eu estou fazendo. E aqui mais atrás, rosinha, é o músculo pterygoideu lateral, responsável por tracionar esse disco para anterior. Ele joga o disco para frente e para medial, que é para dentro, acabando deslocando ele. Então, quando o paciente abre e fecha a boca, ele sente um estalo. Quando o disco volta 50%, que a gente chama de deslocamento anterior do disco com redução. Agora, quando ele não volta, fica deslocado lá para frente, a gente chama de deslocamento sem redução, que é um pior prognóstico. E ainda que na artroscopia, eu consigo ver que eu consigo liberar todas as aderências que tem aqui, ó. Essas aderências não seriam liberadas com uma lavagem da articulação, fisioterapia ou medicação. Eu preciso mecanicamente aqui, ó, cauterizar para liberar essa articulação. Essas aderências vão se formando devido à hipomobilidade da mandíbula. O paciente não abre a boca, fica muito tempo travado e essas aderências fibrosas começam a se formar. Além disso, na artroscopia, eu consigo fazer pequenos processos de biópsia, removo lá o tecido que está solto e o principal é a cauterização de sinovite, que é essa inflamação da membrana sinovial. Quanto mais vermelho, mais dor, mais inflamação. Perceba que eu vou cauterizando com bisturi elétrico e vai ficando branquinho. No final do procedimento, eu tenho essa região aqui, ó, bem branquinho, já tudo cauterizado e eu consigo mobilizar o disco, puxar o disco mais para trás para dar uma mobilidade maior. Tudo isso vai favorecer o diagnóstico e nem sempre eu preciso suturar. Mas por que é importante a gente ter um disco na posição? Muitos estudos mostram o que? Quando o disco está deslocado com redução, ou seja, deslocou 50%, eu já favoreço 2 vezes as chances do paciente ter uma osteoartrite, que é uma absorção da cabeça da mandíbula. Agora, quando esse disco desloca totalmente, isso aumenta em quase 8 vezes a chance de uma osteoartrite. Por isso que eu não posso subestimar um problema articular, porque o paciente sente dor
dor articular, tal, vai postergando, começa a travar, começa a sentir dor, usa muita placa de bruxismo por muito tempo sem nenhum benefício, tudo isso vai somando a ponto que quando o paciente chega no meu consultório, eu não consigo fazer mais uma terapia conservadora, digamos assim. Usar mais placa, mais medicação não vai ser o suficiente, eu já tenho que lavar a articulação ou fazer algum procedimento por vídeo para melhorar essa articulação, liberar, fazer todos esses microprocedimentos que eu comentei. E os instrumentais utilizados na artroscopia de ATM são bem delicados. Eu tenho instrumentais que são da espessura de uma agulha, tá? Que a gente insere dentro da articulação para entrar nela aqui à frente ao ouvido. Geralmente o paciente tem duas punções, uma mais próxima do ouvido e outra mais anterior. E isso é o suficiente para que a gente consiga trabalhar lá dentro, fazer todos os processos sem nenhuma intercorrência. Por isso que é muito importante procurar um profissional que seja especializado em artroscopia de ATM, porque não é uma técnica tão disseminada ainda no Brasil. A gente não pode só entrar e lavar a articulação, a gente tem que entrar, cauterizar, fazer todos esses processos que eu falei e, por último, se possível, realizar sutura. A sutura, como eu falei, ela melhora o prognóstico da articulação. Em último caso, se a artroscopia de ATM falhar, aí que eu cogito fazer algum procedimento relacionado à cirurgia aberta. Mas, a priori, a artroscopia de ATM ela é uma boa opção de tratamento e é claro que eu não posso só operar o paciente. Além da artroscopia de ATM, é interessante fazer fisioterapia pós-operatória e em casos de paciente que tem bruxismo, eu sempre recomendo fazer uma placa, tá, para bruxismo, para proteger os dentes, dar um conforto maior para a articulação, porque muitas vezes só operar é um passo do tratamento. Quando eu opero o paciente, ele não está curado 100%, nunca mais ele vai sentir dor. Não, não é isso. Ele vai estar zerado os sintomas. Mas se continuar com hábitos deletérios de roer unha, mascar muito chiclete, dormir muito tarde, tomar bebidas muito energéticas, muito café, tudo isso vai influenciar para que no futuro ele volte a ter problemas. Por isso a gente passa orientações para que o paciente consiga viver a vida dele tranquilamente, sem dor. E se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, eu vou pedir para você se inscrever no canal para que eu consiga trazer mais vídeos sobre ATM, cirurgia ortognática para todos vocês. Então, até uma próxima.